Muito bem, turma. Vamos agora então fazer a revisão da nossa prova de amanhã. Antes de tudo, desejar uma boa prova para vocês, tá certo? E espero contribuir aí para que vocês possam tirar uma boa nota amanhã. O que nós vamos cobrar na prova de biologia é a segunda lei de Mendel, tipo sanguíneo, genética ligada aos cromossomos sexuais e um pouco de biotecnologia, que foi um assunto que nós já falamos e vocês até apresentaram na forma de seminário, tá bom? Para nos ajudar a revisar esses assuntos, nós temos aqui uma atividadezinha de revisão, que inclusive eu já postei nos grupos. E aí a gente pode comentar essas questões, tudo bem? Bom, a primeira questão aqui é sobre a segunda lei de Mendel, pede para a gente colocar verdadeiro ou falso, certo? O aluno tem que se lembrar que na segunda lei de Mendel, ele fala de duas ou mais características. Nós já sabemos na genética que cada característica de um indivíduo é definido por um par de genes e que esses genes eles se separam na formação dos gametas desse indivíduo e esses genes vai se unir ao gene de outro indivíduo durante a fecundação, né? Então vamos ver aqui o item verdadeiro a respeito da segunda lei de Mendel. O primeiro item diz que cada característica é determinada por um fator, por um par de fator que se separa na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples. Bom, isso aqui não é a segunda lei de Mendel, isso aqui é a definição da primeira lei de Mendel, né? Onde ele diz que uma característica é determinada por um par de fatores. A segunda lei de Mendel, ela fala de duas ou mais características, né, que são representadas por fatores diferentes que se separam de maneira independente. Então, o primeiro item aí, onde fala só de um par de fator que se separa, isso aí é a primeira lei de Mendel. No item 2, nós temos assim: cada característica é determinada por um par de fator que se separa na formação dos gametas, nos quais ocorre dose dupla. Muito parecido com o primeiro item, né? Esse segundo item também é falso, porque isso aqui não faz referência à segunda lei de Mendel, uma vez que a segunda lei de Mendel não trabalha só com um par de fator, mas sim com dois ou mais, que se separam de maneira independente. E a alternativa 3, que diz que os fatores para dois ou mais caracteres distribuem-se independentemente para os gametas e combinam-se ao acaso. Nesse caso aí nós temos um item verdadeiro, né? Onde ele mostra que a segunda lei de Mendel ela trabalha realmente com dois ou mais fatores ou dois mais pares de genes, vocês devem se lembrar durante as aulas, e que esses pares de fatores ou pares de genes eles se separam realmente na formação dos gametas e se separam de maneira independente. Não há nenhuma ligação que una esses genes para eles irem junto para os gametas, mas eles se separam de maneira independente. Portanto, o terceiro item está verdadeiro e os dois anteriores estão falsos. Os próximos itens também estão falsos, que diz que os genes interagem de um modo que um gene inibe a manifestação de outro gene. Não é isso que diz a segunda lei de Mendel. E o último item fala que os fatores para dois ou mais caracteres distribuem-se de maneira ligada para os gametas. Realmente não é o que eu já falei. Os fatores de duas ou mais características se separam de maneira independente, tá? Portanto, só aí o item 3 como verdadeiro. Na segunda questão, turma, nós temos aqui uma situação que combina tipo sanguíneo e que também combina a segunda lei de Mendel, onde ele coloca assim, ó: coloque verdadeiro ou falso sobre qual a probabilidade de um casal formado por um homem de sangue O negativo. Aí eu coloco aqui o genótipo desse homem, né? Izinho, Izinho, que determina sangue O, Rzinho, Rzinho, que determina sangue negativo. E uma mulher de sangue AB positivo, coloca aqui o genótipo da mulher, IA e B, para o sangue AB, e Rzão, Rzão para o fator positivo. Então, qual seria a probabilidade desse casal ter um filho de sangue O positivo? Ora, turma, será que seria possível eu fazer o cruzamento Izinho, Izinho do homem com IA e B da mulher, gerar uma criança, gerar um filho de genótipo Izinho, Izinho? Isso não seria possível, né? Porque para gerar um filho Izinho, Izinho,
é necessário que o pai tenha o genezinho e que a mãe também possua o genezinho, o que não é o caso. O caso aqui é que a mãe só possui o gene IA e B. Então, é 0% a possibilidade desse casal vir a ter um filho de sangue O. Ah, professor, e com respeito aqui ao fator RH, será que não poderia nascer uma criança de sangue positivo? Sim, poderia nascer uma criança de sangue positivo. Afinal de contas, o sangue positivo é um gene dominante, né? Então, Rzão dessa mulher com Rzinho desse homem poderia gerar um filho Rzinho, de genótipo Rzinho, que o menino seria positivo. Mas perceba que essa não é a pergunta da questão. A questão quer uma criança que possua sangue O positivo. Nessas duas circunstâncias, não de circunstâncias isoladas. Por isso, nesse caso, é 0% a chance desse casal vir a ter um filho de sangue O. Tudo bem? Vamos para a terceira questão, turma. A terceira questão, ela diz assim, ó, imagine que um indivíduo apresente o seguinte genótipo. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de genes. Nós temos um par de gene A, Azão Azinho, par de gene B, Bzão Bzinho, um par de gene C, Czão Czinho, um par de genes D, Dzão Dzinho, um par de genes E, Ezão Ezinho e um par de gene F, Fzão Fzinho. Aí a questão pede, coloque verdadeiro ou falso sobre quantos tipos diferentes de gametas esse indivíduo poderá formar. Bom, professor, como é que eu sei quantos gametas diferentes uma pessoa pode formar? Bom, para você saber disso, turma, você precisa aplicar uma fórmula. A fórmula é 2 elevado a n, certo? Onde esse n significa o número de pares heterozigóticos que você encontra no genótipo. Então perceba que desses 6 pares, todos são heterozigóticos. Nenhum par aqui está se mostrando homozigótico, porque nós não temos alelos iguais. Aqui são alelos diferentes, né? É o Azão e Azinho, não é Azão. É Bzão, Bzinho, não é Bzão. Então, são 6 pares de genes diferentes, portanto, você vai aplicar a fórmula 2 elevado à sexta potência. Que nesse caso seria quantos? Seria 64 tipos de gametas diferentes, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Tá? Então, toda vez que vocês encontrarem uma questão em genética que apresentar o genótipo de um indivíduo, como esse que está representado na terceira questão, e perguntar quantas gametas diferentes esse indivíduo vai formar, você usa a fórmula 2 elevado a n, onde o n vai ser o número de heterozigotos. Você vai contar só os heterozigotos e vai fazer o desenvolvimento do expoente 2 elevado a esse número de heterozigotos. Certo, turma? Muito bem, vamos agora para a quarta questão, uma questão que fala sobre transfusão sanguínea. O aluno bem sabe que existem 4 tipos de sangues diferentes, né, em seres humanos. Esses sangues são o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. E esses 4 tipos de sangue, eles interferem no processo de transfusão, né? Onde sabe-se que o ideal em uma transfusão é que o receptor ele receba o mesmo sangue, o mesmo tipo sanguíneo do doador, né? Então, se uma pessoa tem sangue A, de preferência, ela receberia sangue A. Uma pessoa de sangue B, de preferência, receberia um sangue B. Um sangue AB, de preferência, um sangue AB. E o sangue O, de preferência, o sangue O. Acontece que nem sempre isso é possível, né? Aí, nesse caso, é importante o aluno saber que o sangue O é o sangue doador universal, né? O sangue O é aquela alternativa que pode ser dada na falta do sangue igual da pessoa. Então, a pessoa de sangue A poderia receber o sangue A ou O B o sangue B ou
O sangue AB, turma, ele é um receptor universal, né? Então, nesse sangue AB aí, abre-se um leque de oportunidade maior para essa pessoa, porque por ela ser AB, ela recebe A, recebe B, recebe AB e recebe o O, que é o doador universal. E o único sangue que só há uma opção para ele é o sangue O, que é o próprio sangue O, tá? Lembrando que além dessa questão do tipo sanguíneo, existe o fator RH que também é importante, né? Onde o sangue positivo apresenta-se duas opções para ela, para a pessoa positiva, ela poderá receber um sangue positivo, que seja compatível, é claro, ou sangue negativo, e a pessoa de sangue negativo é só uma oportunidade, que é receber o sangue negativo. Então, considerando-se as particularidades de cada tipo sanguíneo, coloque verdadeiro ou falso sobre quais tipos sanguíneos uma pessoa do sangue AB pode receber. Ora, uma pessoa do sangue AB, ela está aberta a todos os tipos de sangue, né? Como o próprio esquema demonstra aqui, ó, a pessoa de sangue AB, ela pode facilmente receber o sangue A, porque ela tem o aglutinogênio A, ela pode receber o sangue B, porque ela também possui o aglutinogênio no sangue, o B, ela pode receber o sangue AB e pode também receber o sangue O. Portanto, um receptor universal, a questão já está até colocando aí, né? Nesse caso, a alternativa verdadeira seria o último item aqui, onde mostra que a pessoa poderia receber todos os tipos de sangue. A quinta questão, turma, fala sobre uma situação que é a eritroblastose fetal, certo? Essa situação é quando, infelizmente, uma mulher de sangue negativo, ela se contamina com sangue positivo do filho, né? E essa contaminação com sangue positivo faz essa mulher produzir anticorpos, esses anticorpos que poderá matar os próximos filhos positivos que essa mulher vai ter, né? Então, a eritroblastose fetal é uma doença que acontece em fetos e que esses fetos eles acabam morrendo, podendo até morrer esses fetos, porque recebem anticorpos anti-RH da mãe, né? Então, é uma situação que merece atenção médica, é uma situação que a mulher ela deve se preocupar, né? Então, para fixar na mente de vocês, turma, tem até aqui uma ilustração para que possa ser bem fixado o esquema aí da eritroblastose fetal, né? Então, o que é necessário para acontecer a eritroblastose fetal? É necessário que uma mulher de sangue negativo ela engravide de um menino de sangue positivo, certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando houver o parto, a mãe vai se contaminar desse sangue da criança positivo e essa contaminação vai fazer a mãe produzir anticorpos e esses anticorpos vão destruir sangues positivos dos próximos filhos que ela venha a ter, certo? Então, é essa condição, não pode esquecer. Para haver eritroblastose fetal, tem que existir uma mulher negativa engravidando de um menino positivo. Esse primeiro menino não vai acontecer nada com ele. Esse primeiro menino só vai ser a fonte de contaminação para a sua mãe. Os próximos filhos positivos, essa mulher poderá matar esse feto, né? De maneira involuntária, mas ela poderá se matar esse feto porque os anticorpos vão passar dela para os filhos positivos que ela engravidar, promovendo a morte dessas crianças, até a morte deles se for o caso, né? Para evitar que isso aconteça, o que uma mulher negativa grávida ela deve fazer? Primeiro, uma mulher negativa grávida tem que saber qual é o sangue do filho, né? Se o menino for positivo, ela automaticamente após o parto ela deverá receber uma injeção de anticorpos, né? Essa injeção de anticorpos vai ajudar ela a não produzir anticorpos anti-RH para os próximos filhos. Sendo assim, ela ficaria possibilitada de engravidar de outras crianças positivas, né? Uma vez ela não tomando essa injeção de anticorpos, o próprio corpo dela naturalmente vai produzir anticorpos e todo filho positivo que ela engravidar poderá morrer pela doença conhecida como eritroblastose fetal, tá? Então, vamos aqui ao enunciado da quinta questão. Após uma primeira gravidez bem-sucedida, uma mãe abortou 3 vezes.
Seu caso foi diagnosticado em consulta médica como eritroblastose fetal. Em relação à patologia observada nessa família, coloque verdadeiro F sobre a eritroblastose fetal. Então, na minha primeira opção, a mãe é RH positiva? Falso. É condicionalmente a mãe ser negativa para haver eritroblastose fetal. Segundo item, os abortos certamente eram RH negativo? Não. O anti-RH, os anticorpos que a mãe vai produzir só reconhecerão RH positivo. Então, o segundo item também está falso. Os abortos não vão ser crianças negativas. As crianças negativas poderão até nascer. As crianças abortadas vão ser as crianças positivas. Terceiro, este casal jamais poderá ter outros filhos? Não. Poderá sim ter outros filhos negativos, né? Não poderia ter filhos positivos. A criança é RH negativa? Também falso. O pai dessas crianças é RH positivo? Sim, verdadeiro, né? Por que aqui o pai tem que ser positivo? Porque para uma mulher negativa gerar um filho positivo, só há uma chance, né? É que o marido dessa mulher seja positivo. Se o marido dela for negativo, esse casal não vai gerar filhos positivos. Não há essa possibilidade. Se os dois são negativos, não pode gerar um filho de sangue positivo. Então, a alternativa aqui verdadeira é só esse item, né? Mostrando que o pai, o marido dessa mulher, é positivo e por esse motivo eles tiveram o primeiro filho positivo e desenvolveu anticorpos na mãe que está causando eritroblastose fetal nos próximos filhos positivos que ela venha ter, tá? Então, só é essa aí a alternativa correta. Bem, turma, então saindo agora desses tipos sanguíneos, nós agora vamos falar sobre genes que estão ligados ao cromossomo sexual, né? Nós sabemos perfeitamente que os seres humanos possuem 46 cromossomos, um ser humano normal, né? E que se esse ser humano ele for feminino, os dois últimos cromossomos dele vai ser XX. E se esse ser humano for masculino, os dois últimos cromossomos sexuais dele vão ser XY, tá? Então, pessoal, existem genes nesse cromossomo X. Inclusive, existe o gene D, que quando em recessivo, o gene Dzinho no cromossomo X, ele promove o daltonismo. E quando a pessoa tem o gene Dzão no X, a pessoa é XDzão, ela não vai ter o daltonismo. Agora imagine a situação, né? Uma mulher que seja daltônica, aquela mulher que não consegue diferenciar as cores vermelha e verde. Uma mulher, para ser daltônica, os dois X dela, os dois cromossomos sexuais X dela, tem que apresentar o gene Dzinho. Ela tem que ser XDzinho e XDzão. E XDzinho, né? Ah, professor, e se ela tiver o Dzinho só em um X? Se ela tiver um XDzão e o outro um XDzinho, ela vai ser daltônica? Não. Essa mulher é normal, mas ela poderá ter filhos daltônicos, uma vez que ela transfere os cromossomos X dela para os filhos. Mas ela vai ser normal, certo? Ela sendo XDzão, XDzinho. E ela sendo daltônica, professor, XDzinho, XDzinho. Ora, nesse caso também ela poderá ter filhos daltônicos, tá? E o homem, como é a situação? Bom, o homem, como ele só tem um X, se esse X que ele tem for o gene Dzinho, ele já vai ser daltônico. E se ele possuir o gene Dzão, ele vai ser normal. Perceba que é muito maior a chance do homem ser daltônico, né? A mulher é mais difícil ela ser daltônica porque a mulher tem que ter o Dzinho nos dois X dela. Já o homem, para ser daltônico, só basta ter um gene Dzinho para ele ser daltônico e pronto. Então, existem muitos mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas, certo? E qual é a condição dos filhos? Prestem bem atenção. Qual é a condição para que uma filha seja daltônica? Uma menina seja daltônica? A condição é a seguinte: ela tem que receber o XDzinho da mãe e o XDzinho do pai.
Então, a menina daltônica, ela precisa, é necessário, é obrigatório que haja o gene do daltonismo na mãe e no pai. Porque a menina recebe um X da mãe e um X do pai. E qual é a condição para que um menino ele seja daltônico? Para que o menino seja daltônico, só é necessário que a mãe desse menino possua o gene para o daltonismo. Né? Porque o menino, o X dele vem da mãe e do pai vem o Y. Né? Então o menino não tem nenhuma relação de daltonismo com o pai. A relação de daltonismo do menino é em relação à mãe, porque é dela que ele herda o cromossomo X. Tá certo? Então vamos responder a sexta questão. Daltonismo é uma doença genética que se caracteriza pela dificuldade de diferenciar algumas cores. Sabendo que é um problema que está ligado ao cromossomo X, coloque verdadeiro ou falso nos itens abaixo. Primeiro item. Os homens são menos acometidos pela doença por apresentarem apenas um cromossomo X. Errado. Os homens são muito mais fáceis de possuir essa doença porque eles só precisam de um gene para ter a doença. A mulher precisa dos dois. Né? Lembre-se que as mulheres têm que ter 2X. Então, lá nos 2X, tem que trazer os dois genes para o daltonismo. Então, é muito mais raro para a mulher e muito mais fácil para o homem. Tá falsa a questão. Segunda questão. Os homens são responsáveis por passarem a doença para os filhos do sexo masculino. Falso. Porque os pais não transferem o X para os filhos. O pai transfere o Y. E lembre-se que a doença está ligada ao X. É falso também. Terceiro item. Apenas homens daltônicos podem ter filhos do sexo masculino daltônico. Mais uma vez, falso. Quarto item. Apenas mulheres daltônicas ou portadoras podem ter filhas daltônicas. Esse item está verdadeiro. Né? Uma mulher daltônica, ela sempre vai transferir o X para os seus filhos. Quer uma menina ou quer um menino, ela vai transferir o X dela, né? Então, nesse caso, uma mulher daltônica, ela poderá ter tanto filhas daltônicas, como poderá também ter filhos daltônicos, porque ela transfere o X dela para o menino e para a menina, né? Último item. Para uma pessoa do sexo masculino ser um daltônico, é fundamental que tanto o pai quanto a mãe sejam daltônicos. Não. Essa última condição aqui é para que uma menina seja daltônica. É necessário que o pai e que a mãe possuam o gene para o daltonismo, né? Para os meninos serem daltônicos, só precisa da mãe, não precisa do pai. Então, turma, o item correto aqui é esse quarto item, né? Mostrando que as mulheres daltônicas, elas podem ter tanto filhas daltônicas, como podem ter filhos daltônicos também, porque ela transfere os seus cromossomos X para meninas e para os meninos, tudo bem? Então fica essa a alternativa correta. Bom, uma outra doença que também está ligada ao X, ao cromossomo X, é a hemofilia, certo? A hemofilia é uma doença do sangue, onde a pessoa ela não tem proteínas que promovam a coagulação do sangue, né? A pessoa ela tem o sangue muito fino, a pessoa é hemofílica, ela não pode pegar pancada, não pode pegar cortes, porque ela pode perder todo o sangue dela nessa condição, tá? E lembrando que a hemofilia segue o mesmo padrão do daltonismo, né? Uma menina hemofílica, ela tem que possuir os 2 genes Hzinho em cada cromossomo X dela, né? Então a menina hemofílica tem que ser XHzinho, XHzinho. E um homem, para ser hemofílico, basta ter um XHzinho, né? O homem é muito mais fácil. Só precisa de ser um XHzinho para ele ser hemofílico, né? Lembrando também a condição das filhas, que uma filha hemofílica ela tem que receber o X da mãe e tem que receber o X do pai, né? Então, muito mais difícil, né? Nesse caso, muito mais raro a menina ser hemofílica, porque ela tem que receber um X contendo a hemofilia da mãe e um X contendo a hemofilia do pai. Já o menino, para ser hemofílico, só precisa receber um X da mãe, tá? Porque o menino ele não tem 2X, só tem um e ele recebe da mãe. Então, basta a mãe possuir o gene para hemofilia. Então, a questão 7.
Sabemos que mulheres hemofílicas é uma condição bastante rara e, quando acontece, é necessário um acompanhamento médico rigoroso, principalmente no período da menstruação. A respeito dessa doença, coloque VOF sobre os itens abaixo. Coloque VOF no cruzamento que pode gerar uma filha hemofílica. Então, nós temos aqui alguns cruzamentos. Veja só esse primeiro caso aqui, pessoal, ó. Será que nesse primeiro caso aqui nasceria uma menina hemofílica, XHzinho, XHzinho? Não, não nasceria, né? Basta você fazer o cruzamento aqui que não há possibilidade de nascer uma menina XHzinho da mãe com XHzinho do pai, porque o pai não tem XHzinho. Nessa situação aqui, poderia nascer uma menina XHzinho, XHzinho? Também não há essa possibilidade, né? Nesse terceiro caso aqui, há a possibilidade de uma menina nascer com o cromossomo XHzinho e o outro XHzinho? Também não há. Nessa quarta situação, há possibilidade? Sim, aqui há, porque você vê que a mãe dela tem um XHzinho e o pai também tem XHzinho. Então, como os dois são portadores, pode gerar uma menina hemofílica. E nesse último caso aqui também não é possível. Então, só esse caso aqui vai ser verdadeiro, tá? Só essa situação aqui vai ser verdadeira. Só essa. Não foi marcado, mas dê atenção aí que só isso daqui que é verdadeiro. Bom, próxima questão, turma. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo. Herança determinada por o gene recessivo ligado ao cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma, coloque verdadeiro ou falso. Então, vocês, turmas do terceiro ano, já estão bem familiarizados com o heredograma, né? Sabe que esses quadradinhos representam sexo masculino, essas bolinhas representam sexo feminino. Sabem que quando pintados a pessoa apresenta uma doença genética e sabe quando não está pintado a pessoa ela é normal. Nesse caso a doença genética aqui é uma doença de visão conhecida por daltonismo, né? Então o que é que nós temos? Nós temos aqui na primeira geração um homem daltônico e uma mulher normal, certo? Esse aqui é um casal que teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E nasceu um menino daltônico e nasceu uma menina daltônica, tá? Então é essa a situação dessa família. Vamos ver o que é que os itens nos pedem, vamos ver qual é o item verdadeiro. O item 1 diz: o indivíduo 2,1, que é esse homem aqui, tem 50% de chance de apresentar o gene para o daltonismo. Não existe isso, pessoal. Porque a pessoa 2,1 é um homem. E o homem, no caso do daltonismo, ou ele é daltônico, ele sendo XDzinho, ou ele é normal, sendo XDzão. Né? Não existe o homem normal portador do gene para o daltonismo. Ou ele é ou ele não é. Certo? Nesse caso aqui, esse homem aqui, ele não tem gene para o daltonismo. Ele é normal, ele recebeu da mãe dele aqui, ó, o XDzão, o X normal. Então ele não é 50% de chance de ele possuir esse gene. Não. O segundo item, todas as filhas do indivíduo 2,2 serão daltônicas. Tá aqui, o indivíduo 2,2 é esse homem aqui. Está dizendo que obrigatoriamente as filhas desse homem daltônico vão ser daltônicas. Não, ninguém pode afirmar isso, né? Um homem daltônico só pode gerar uma filha daltônica se ele casar com uma mulher que possua um gene para o daltonismo. Porque lembre-se que uma menina, ela herda o X, para ela ser daltônica, ela herda um XDzinho do pai e um XDzinho da mãe, né? Então você não pode dizer que todas as filhas desse homem aqui, só porque ele é daltônico, agora toda filha dele vai ser daltônica. Não, depende da mãe dela também. Porque a menina tem que ter um X do pai e um X da mãe, né? Não tem 2 X vindo do pai. Tem que ser de um e do outro. Então vai depender da mãe, você não pode dizer isso que é verdadeiro. E tem 3. Qualquer descendente de 2,4, quem é 2,4? Essa mulher aqui. Qualquer descendente de 2,4 receberá o gene para o daltonismo. Sim. Nesse caso, sim.
porque os filhos, tanto meninos quanto meninas, tanto filhos quanto filhas, recebem um X da mãe. E você percebe aí que essa senhora 24 aí é uma senhora que tem XDzinho, né? Ela é uma mulher daltônica, ela possui o gene recessivo nos 2 cromossomos X dela. Então, todos os filhos dessa mulher vai portar o gene para o daltonismo, né? Pode ser menino ou pode ser menina, vai portar o gene. Meninos, 100% dos filhos dela vão ser daltônicos. E as meninas poderão até ser, se ela casar com um homem daltônico, né? Então, qualquer descendente dessa mulher 2,4 vai possuir o gene para o daltonismo. Então, esse terceiro item está verdadeiro. Quarto item. O indivíduo 2,2, mais uma vez esse homem daltônico, herdou o gene de qualquer um dos seus pais. Não. O homem daltônico, ele herda o XDzinho da mãe. Todo o X do homem vem da mãe. Último item, todos os filhos do homem 2,2 serão daltônicos. Não. Não é necessariamente, vai depender muito da mulher com quem esse homem vem se casar, tá certo? Então, nessa questão aqui, nós só podemos ter uma certeza, é que a mulher 4, todo filho dela vai possuir o gene Dzinho. Se for homem, vai possuir o XDzinho, e se for mulher, vai possuir também um XDzinho, tá? Porque a mulher ela sempre transfere o X para o filho e para a filha. Bom, vamos agora para a nona questão, pessoal. A nona questão vai falar sobre as síndromes cromossômicas, e nas nossas aulas nós falamos sobre 5 tipos de síndromes, né? Nós falamos sobre a síndrome de Down, que a pessoa tem uma trissomia no cromossomo 21, né? A criança com síndrome de Down quando tem olhos puxados, problema na fala, problemas cardíacos, problema de obesidade. Nós também falamos sobre a síndrome de Patal, que a criança tem sérias deformações, muitas vezes não consegue nem nascer, né? Tem deformações na face, nos membros, microcefalia, síndrome de Patal, que a deficiência é no PA13, são 3 cromossomos no PA13. Nós falamos sobre a síndrome de Edward, né? Que a pessoa também ela vai ter sérios problemas no sistema nervoso. A síndrome de Edward, que é uma trissomia no cromossomo 18. E falamos também das síndromes que afetam a sexualidade, né? A síndrome de Turner, que vai acontecer só em meninas, porque vão apresentar só um cromossomo X, e a síndrome de Klinefelter, que acontece em meninos, que eles vão ser XXY, tá? Então, a seguir, nós temos aqui um exame cromossômico, e esse exame cromossômico ele apresentou uma aneuploidia. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas nesse exame cromossômico, aqui no PA21, nós tivemos aqui 3 cromossomos, né? No cromossomo 21. E a gente pode observar aqui em detalhes a foto, né, representando a pessoa que foi feito o exame. Você pode perceber aí pelas características da própria criança que a síndrome dela é a síndrome de Down, né? Então, a trissomia no cromossomo 21, segundo item aí como item verdadeiro. E a 10ª e última questão, pessoal, voltando para a parte da biotecnologia, o assunto dos seminários de vocês. 10ª questão tem a seguinte pergunta, ó, são células retiradas de um embrião que, quando submetidas a um tratamento específico, são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular de um indivíduo adulto. Então, você sabe que célula é essa? Uma célula que é capaz de formar qualquer tipo de célula do corpo? Com certeza, essa célula é chamada de célula-tronco. E é necessário o aluno se lembrar que existem 2 tipos de células-tronco. Células-tronco embrionárias, muito questionadas, né? Muito polemizadas pelo fato de serem tiradas de um embrião, promover o aborto. E as células-tronco adultas, que são tiradas de tecidos já formados, né? Como a medula espinhal, a medula óssea, das células da pele, né? Então, se foi tirada do embrião, que tipo de célula é essa? Célula-tronco embrionária, alternativa C aí, né? O terceiro item. Inclusive, a célula-tronco embrionária, elas são até mais interessantes pelo poder que ela tem de formar uma gama de células, né? Diferentes tipos de células. Ao contrário das células-tronco adultas, que tem um poder mais limitado de diferenciação, tá bom?
Então, turma, assim nós fizemos a nossa revisão, ó. Revisamos a definição de segunda lei de Mendel, né? Falamos um pouquinho sobre cruzamento aqui na segunda questão. Falamos aqui sobre os tipos de gametas, transfusão sanguínea, a eritroblastose fetal, que é uma doença que cai muito em Enem, né? Qual é a condição da mãe, qual é o RH da mãe, qual é o RH dos filhos que vão ter eritroblastose fetal, né? Qual é o RH do pai, né? Nós falamos aqui, falamos também de daltonismo e hemofilia, são genes localizados no cromossomo sexual X, né? Falamos aqui que os homens são muito mais propensos para ter daltonismo, para ter hemofilia, porque só possui um X, a mulher possui 2, é mais difícil. Colocamos uma questão de heredograma e finalizamos aqui com o assunto de síndromes cromossômicas e, por último, biotecnologia, tá bom? Então, turma, espero que vocês tenham uma boa prova. Anotem aí essas questões, tá? Prestem bem atenção nas respostas. Deem atenção no comentário, que com certeza vocês vão fazer uma boa prova amanhã, tá bom, turma? Então, a todos aí uma boa tarde e nos vemos amanhã.